da Mãe Maria, Jesus será o primeiro que vai reencarnar, os patriarcas depois, e depois uma grande roda, porque ela vai ser mãe de uns 7, 8 filhos, de propósito, por Deus. Essa gente é que vai viver Isaías capítulo 11. Tudo isso que eu acabo de falar está resumido nisso. Quem sair dos 10 mandamentos e dos dons do Espírito Santo, inferno para ele. Com o dilúvio, os umbrais exteriores, 32 faixas vão subir. Não vai haver mais, não é? Porque o terço que sobrar não vai precisar de 32 faixas de terra. Agora, para baixo, os fundões da subcrosta vão sumir. Ficarão para baixo assim 5 ou 6 faixas de sombra, de angústia, desespero e remorso. Os que errarem vão ter 3 oportunidades de reparar. A quarta não, porque serão expulsos para um daqueles 2 planetas, que vão ter 540 mil anos, até que um dia lá apareça um Vyasadeva, apareça quem fundou os Upanishads e tudo mais. Porque em Deus não há ponto sem nó. Dos encarnados que vão 1/3, e da população do planeta 1/3, de 72 bilhões, eles vão ficar por lá, levando para aquela gente lá, como os adamitas vieram aqui, levando aqui para os primitivos, né? A raça primitiva, tudo aquilo que eles sabiam. Quem lê e pensa que um dia Deus mandou para cá uma porção de gente do planeta da constelação da Capela, completamente errados. Começou a mandar de 540 mil anos para cá. Tá bem? E aqueles que foram errando lá mais de 3 vezes, foram mandados para cá. Mas tem mandado até agora mesmo para cá. Não mandou aquela vez para cá, como muita gente fez. Da constelação da Capela vieram os adamitas. Se eu fosse nordestino, eu falava com ele aí, Luiz. Vieram. Eles foram vindo, gente, aqueles errados mais foram vindo para cá, condenados para cá. E tem gente que, daqueles vindo da constelação da Capela, eles já tinham sido expulsos de outros planetas para lá. E gente que foi para lá veio expulsa para cá. E gente que veio expulsa para cá vai ser expulsa lá para trás daqueles 2. Porque quando o Espírito meteu a cabeça pelos pés de um modo, que eles foram tendo muitas expulsões, passando por aqui, vão ser expulsos para lá também. 5, 6, 8, 10 vezes de expulsão. Porque aquilo lá, minha gente, são 540 mil anos. Mas é como eu já disse aqui e repito a vocês. 540 mil anos contando da Terra. Mas vocês precisam saber que são necessários 26 dias da Terra para fazer o do Sol, 100 dias de Mercúrio para fazer um dia do Sol. Então 540 mil anos se reduz ao quê? Porque lá 540 mil anos, contando daqui, que a Terra gira em torno de si, 23 horas, 59 minutos e segundos, não tem 24 horas completas, tá bem? Agora, do outro lado do plano divino, o que comanda, lá não tem ontem, hoje e amanhã. Lá tudo acontece no seio do ontem, hoje e amanhã, não. Acontece tudo no eterno presente. 540 mil anos que eu digo do outro lado,
é como fosse um sopro de vida. Um já. Esta é que é a questão. Porque do outro lado tudo é reduzido a termos. E a redução a termos é, não tem ontem, hoje e amanhã. Tem o eterno presente onde tudo vai. Suponhamos aqui um fulano que venha os 7 selos fundamentais se subdividem em 34.600 e tantos subcéus. Suponha um fulano que seja, por exemplo, de um 40º céu, aí uma parte. Esse fulano sai de lá. Lá tem um arquivo que tem tudo sobre esse fulano, um currículo. Um currículo, hein? Vai ser por dia. E quando o professor falou que ia saber do currículo dele, ele não sabia o que era isso. Olha aqui, eu nunca quis saber do seu currículo. Não se mete. Lá não tem guria. O problema é esse. O fulano lá tem no departamento pessoal de lá um arquivo onde está todo o currículo dele, tudo dele. Então aquilo passa de lá, da existência dele lá, para o departamento dos que reencarnam e saem de lá. Vai para outro departamento, não da existência lá, mas da passagem para cá. E aqui conta 60 anos, lá não conta 60 anos, conta o tempo que ele viveu na Terra, tá bem? E quando ele viveu na Terra, se ele viveu os 10 mandamentos e cultivou o Espírito Santo, muito bem, ele pode voltar para lá, pode subir de céu, se fez tudo bonito, e se ele transgrediu a lei e os dons do Espírito Santo, ele desce até lá para baixo para os fundões, se errou tanto, o caso é esse. Agora lá, no plano espiritual, não contam hoje, ontem, hoje e amanhã. Conta o tempo dele de vivência no planeta. Eu todo dia, quando a gente vai fazer sessão, eu digo, sempre quando a gente vem de pescar, não é? Primeiro agradeço por mais um dia concebido por Deus, que é para a gente viver e desabrochar o Deus interno até voltar a Deus. Ou então, contrariar a lei de Deus e os dons do Espírito Santo e ir lá para baixo por fundões. Nunca deixou de ser assim na ordem cósmica. Não vai mudar de ser assim. Veja, aqueles que vão expulsos para lá têm isso. Eles vão. E aqueles que errarem aqui, depois do dilúvio, errando 3 vezes, a 4ª vez não terão. Vão expulsos para lá, num daqueles 2 planetas. Onde tem aquela gente lá, tão primitiva, eretos, verticais, humanos, mas as caras mais bonitas lá ainda são de gorila e chimpanzé. As belezas de lá são isso. O caso é esse. E com a ida destes que vão para lá, cientistas, técnicos, artistas, filósofos, tudo isso, olha só o que tem essa humanidade de ciências e técnicas e filosofias e tudo. 540 mil anos para que cheguem ao nível de vocês aqui neste planeta agora. 540 mil anos para que eles cheguem ao nível de vocês aqui agora, que estão correndo risco de não serem contados no terço que vai sobrar para povoar a terra de novo. Essa é que é a questão. Então veja, eu que comecei tudo, eu vim por fim terminar tudo. Com este último boletim, com este boletim que você leu, foi tudo eu que fiz. E aquilo que ele leu lá, aquele anjo gritando daquele jeito, fui eu e sou eu. Tá bom? 540 mil anos depois da expulsão daqui,
Alguém vai aparecer, outro Oswaldo Polidoro lá? Não eu. Com esse nome dá, porque toda vez que a gente encarna, eles pregam uma etiqueta em nós. E a etiqueta que eu ganhei foi Oswaldo Polidoro. Tanto Oswaldo como Polidoro, na etimologia, quer dizer grande comandante. Oswaldo quer dizer grande comandante.